Bom, vamos lá. Vamos entender qual que é a estrutura que a gente tem que montar antes da gente fazer o nosso atendimento com o nosso cliente na gravação de vídeo durante o atendimento do WhatsApp. Existem alguns pontos que a gente tem que se atentar que transformam completamente o diferencial e a qualidade do vídeo que a gente vai entregar. Primeiro ponto, você tem que gravar esse vídeo, você tem que falar com o seu cliente sorrindo, porque como o cliente ele não está vendo a gente, ele não sabe qual que é o nosso comportamento, qual que é a nossa postura. Porém, quando a gente fala sorrindo, o cliente consegue escutar a nossa atitude. Por exemplo, aqui ó, você não tá vendo minha cara, mas se eu estiver falando assim, você sabe como que tá meu comportamento, você sabe que provavelmente eu tô falando com você com preguiça ou com má vontade. Só que, quando eu tô falando com você sorrindo, sem você ver minha cara, você consegue perceber que eu tô falando com você de uma maneira mais animada e mais empolgada. O cliente, inconscientemente, ele percebe isso, ele consegue escutar o seu sorriso. E quando ele escuta o seu sorriso, ele entende que você está realmente disposto e com vontade de atender ele. Isso traz um diferencial absurdo no seu atendimento. Segundo ponto que tem que ficar muito claro, você tem que organizar as suas ideias. Quando a gente fala de organizar as ideias, a gente tem que pensar nos seguintes pontos. Qual que é o colchão que a gente vai mostrar? Primeiro ponto. Qual que foi o diferencial ou a característica que o seu cliente mais apontou como a mais necessária para ele? Foi a altura? Foi o conforto? Foi o tecido? Foi a espuma? Foi a garantia? O que foi? Isso daí vai variar em todos os atendimentos. Mas a gente tem que ir com as nossas ideias organizadas quando a gente vai trabalhar nisso. Quais são os pontos que a gente geralmente vai abordar? Primeira coisa, a gente sempre vai enfatizar aquilo que o cliente nos apontou. Ou seja, em todos os vídeos, a gente tem que apresentar o máximo de características possíveis das qualidades do nosso produto. Porém, a gente sempre tem que enfatizar aquilo que ele nos apontou como a melhor opção, entendeu? Como diferencial para ele. Então, se o cliente falou do conforto do colchão como principal, a gente vai falar de tudo. A gente vai falar da altura, a gente vai falar da garantia, do antiácaro, antialérgico, antifungos, do suporte de peso. Porém, a gente sempre vai priorizar e enfatizar o nível de conforto do colchão, que para ele foi o mais importante e o diferencial. E quando a gente vai falar das características, a gente vai falar das máximas possíveis, das máximas qualidades possíveis, certo? Porém, como que a gente fala isso? Eu gosto de usar a técnica do e daí. Então, por exemplo, você apresenta a característica para o seu cliente. E daí? O que essa característica traz de benefício para mim? Quando a gente pega essa ideia, a gente tem que entender que toda característica que a gente apontar, logo após apresentar a característica, a gente tem que apresentar o benefício que ela nos traz. Porque o cliente, você sabe, ele compra o benefício e não a característica em si do produto. O que seria isso? Por exemplo, vamos supor que a gente vai apresentar a mola ensacada do nosso colchão. Seu João, vamos lá. Esse colchão, aqui na base dele, ele tem uma estrutura de molas ensacadas individuais. Essa tecnologia permite que, se o senhor estiver dormindo em casal e a pessoa do seu lado se movimenta, você desse lado do colchão não vai sentir o movimento. É um conforto completamente individual, que vai deixar o senhor descansar de uma maneira muito mais personalizada. Você entendeu o que eu acabei de fazer? Eu falei que o colchão era de mola ensacada. Eu podia ter passado a etapa e depois falado da espuma do colchão. Só que quando eu falo da característica e depois do benefício, o cliente ele não está comprando a mola ensacada. Ele está comprando o conforto individual. Que a esposa dele pode se movimentar e ele não vai sentir o movimento. É isso que o cliente compra. Entendeu? E o nosso vídeo, quando a gente for gravar mostrando essas diferenças, ele não pode ser estático. Ou seja, eu não posso começar o meu vídeo e ficar nele numa posição só. Ó, seu João, tô gravando esse vídeo aqui pro senhor. Deixa eu pegar minha câmera aqui, ó. Tô gravando esse vídeo aqui pro senhor. Esse colchão é assim, esse colchão é assado e tá. Não, cara, seu vídeo tem que ser dinâmico. Então, por exemplo, se eu tô falando da lateral do colchão, eu mostro toda a lateral do colchão, eu falo do tecido, eu mostro tudo pro meu cliente. Fica um vídeo dinâmico. Tudo que eu tô falando para ele tá entendendo o que eu tô falando e eu ainda tô mostrando com movimentação para ele. Isso traz uma dinâmica e uma atenção do seu cliente muito maior. Perfeito? Além disso,
sempre, quando começar o vídeo, busque enfatizar o nome do cliente também. Então, na hora que você começar, você já abre um sorriso no rosto, por trás do celular e fala o nome do cliente. Vamos lá, seu João! Tá aqui o modelo que eu vou apresentar para você e pá, entendeu? Então, essas características, elas têm que estar muito bem organizadas em todos os atendimentos. Essa seria a base, a estrutura que a gente tem que pensar, entendeu? Então, só pra gente recordar. Primeiro ponto, sempre grave o vídeo sorrindo. Segundo ponto, organize as suas ideias antes de começar a gravar o vídeo. Terceiro ponto, enfatize aquilo que o cliente determinou como mais importante para ele. Quarto ponto, e daí? Característica, e logo após a característica você fala o benefício. Quinto ponto, sempre apresenta uma característica de cada vez. Então, por exemplo, se eu apresentei a mola agora, eu falo tudo que eu tiver para falar da mola. Depois eu parto para a espuma. Quando eu parto para a próxima característica, eu não posso voltar de novo a falar da mesma característica que eu falei antes, porque vai ficar confuso. Você vai ficar todo embananado, entendeu? Você vai se embananar. Então a gente sempre apresenta um produto de cada vez. Depois que apresenta o primeiro, não volta a apresentar a mesma característica novamente, para a gente não se embananar, beleza? Sexto ponto, sempre fale o nome do cliente logo no início do vídeo, para ele entender que aquele vídeo a gente preparou com empolgação, com animação e com alegria exatamente e especificamente para ele, beleza? E depois mostre o máximo de diferenciais do produto que você conseguir, sempre seguindo a lógica da característica e do benefício. Não tem segredo, a gente consegue modular isso para todos os nossos atendimentos.